Boa tarde, gente! E aí? Vamos começar a nossa segunda live, não é mesmo? Hoje já num dia diferente, num horário diferente, né? Ontem a gente fez às 8 horas da noite, inclusive a live de ontem tá disponível no feed, então se não deu certo de você assistir naquele horário, você ainda pode ir lá acompanhar o conteúdo que a gente fez ontem. E hoje a gente colocou nesse horário das 13 e vamos sentindo como é que vai ser melhor para todo mundo, quem tá interessado em acompanhar o conteúdo, os melhores horários para vocês. E aos poucos a gente vai estabelecendo um horário fixo para todo mundo poder aproveitar o máximo possível, né? Mas, de todo jeito, você não perde nenhum conteúdo. A gente vai deixar essas lives disponíveis lá por enquanto. E qualquer dúvida que você tiver, pode mandar pra gente por direct, que vai ser um prazer muito grande responder pra você, conhecer você um pouco melhor, tá bom? Então, pra quem ainda não me conhece, sei que tem muita gente nova aqui chegando, meu nome é Patrícia Saab, eu sou especialista em pão de mel e eu te ensino a faturar R$5.000 por mês fazendo pães de mel da cozinha da sua casa. A gente começou esse projeto por agora de fazer várias lives, porque a gente quer mesmo passar muito conteúdo de valor para você começar a conseguir dar um start no seu sonho, tirar do papel o seu sonho de ter a sua própria empresa lucrativa de pão de mel, tá certo? Então, quando a gente para pensar quais conteúdos a gente pode abordar, né, nessas primeiras lives, a nossa ideia inicial, e é o que a gente está executando, foi pegar as objeções, aquelas frases que a gente mais escuta quando conversa com outras pessoas que estão nesse impasse de preciso começar algo, preciso mudar a minha vida, mas eu não consigo. E a gente transformou isso em conteúdo, trazendo para a nossa realidade. Inclusive a maioria dessas questões que a gente percebeu que as pessoas têm, nós também tivemos lá no começo, né, da nossa caminhada e fomos superando aí pouco a pouco, e espero que a gente consiga ajudar você a superar também e destravar os seus medos, né, as suas incertezas. O tema que a gente escolheu para hoje, então, foi o seguinte: a gente ouviu isso muito lá atrás quando a gente começou e a gente escuta muito isso até hoje quando conversa com as pessoas sobre o quão trabalhar com pão de mel é lucrativo. As pessoas sempre falam: ai, mas pão de mel não vende. Será, gente? Será que pão de mel não vende? Vamos conversar sobre isso hoje, tá certo? Então, quando eu ouço uma pessoa que fala essa frase, pão de mel não vende, me vem duas coisas na cabeça. Primeira delas, será que o problema tá com a venda? Será que o seu processo de venda não é bacana? Ou será que você já traz aquela crença limitante de eu sou ruim de venda, eu não sei vender? E aí no caso não é tipo pão de mel não vende, no caso você pensa assim, eu não vendo, né? Então quando o problema é esse, pensando na venda, aí eu vou te falar uma coisa, a gente precisa superar isso. Porque hoje em dia, em qualquer profissão que você for trabalhar, qualquer coisa que você for fazer, você tem que praticar a venda. Seja vendendo um serviço, seja vendendo um produto. Não tem como você trabalhar sem executar o processo de venda. Então, assim, se você acha que esse é um ponto fraco seu, eu já te antecipo. Procure conteúdo, a gente vai trazer muito conteúdo para vocês daqui sobre informação e assim, informações sobre estratégia de venda mesmo, porque você precisa se dedicar, estudar e desenvolver isso pra vida, porque qualquer coisa que você decidir fazer na vida, você vai precisar vender. Então fique atento às informações que a gente colocar aqui. E tudo que você ouvir falar, um livro, uma leitura, um podcast, qualquer coisa sobre venda, escute dando muitíssima atenção, como nessa live de hoje, porque é fundamental. O processo de venda é fundamental. E se a falha estiver no processo de venda, você concorda comigo mais uma vez que o problema não é o pão de mel. Então não é pão de mel que não vende. Talvez seja você que não sabe vender. Então vamos trabalhar isso. Agora, a segunda coisa que vem na minha cabeça quando eu ouço essa frase, essa pergunta, essa questão, essa afirmação, né? Porque a pessoa que traz essa frase normalmente ela afirma, né?
Ai, pão de mel não vende. Então, segundo problema, será que o problema tá no produto? Será que o produto é ruim? E aí, nesse caso, gente, vender não é uma coisa fácil. Mas vender um produto ruim, ninguém merece. Porque aí você tem um trabalho redobrado, porque você tem que convencer a pessoa de uma coisa que de fato não é boa. E depois você ainda vai ter o retrabalho de convencer ela de talvez voltar. Porque quando o produto é bom, você não tem essa revenda. A pessoa volta de livre e espontânea vontade, né? Então assim, se o problema for o produto, se você tiver na sua mente assim, pão de mel não vende porque o produto não é bom, aí nós vamos conversar de um outro jeito. Porque é o seguinte, gente, como todo produto, pão de mel você encontra de todo tipo no mercado, né? De toda qualidade. E infelizmente, as pessoas têm alguns preconceitos com o produto, com o pão de mel, em função de experiências ruins que teve na vida, né? Então assim, você sempre escuta, né? Quando a pessoa fala que, eu não gosto de pão de mel, a pessoa fala, porque pão de mel é seco, pão de mel tem um sabor muito forte de especiaria, ou é doce demais. Ela tem alguma coisa na experiência dela do pão de mel que travou ela e ela acha que o problema é que todo pão de mel é ruim. E não é, né, gente? Na verdade, o pão de mel, ele é um produto excepcional. Porém, ele exige algumas particularidades na hora da produção. Então, por exemplo, pessoa às vezes acha que pode colocar qualquer recheio. Não, porque a massa aceita qualquer recheio. Aceita. Quem não aceita é seu cliente. Porque é o seguinte, a massa do pão de mel, ela tem sabores muito específicos. Então você tem que ter a percepção, tem que ter a sensibilidade de quando você vai fazer uma experiência de colocar um sabor diferente na sua massa de pão de mel, ela tem que equilibrar com as particularidades dessa massa. De fato, a receita do pão de mel não é uma receita super complexa, que você precisa ser uma super confeiteira, um chefe, uma chefe, não precisa, não é uma receita complexa, mas é uma receita cheia de nuances de sabor. E essas nuances de sabor precisam ser respeitadas. Então aquela pessoa que fala que pão de mel é doce demais, eu tenho certeza que ela experimentou um pão de mel com recheio XPTO e cada um pensa na cabeça o recheio que não combina com pão de mel, a gente vai falar muito sobre isso. E faltou o equilíbrio, faltou a harmonia. Então assim, você minou a experiência da pessoa ao comer um pão de mel e aí fica realmente complicado essa pessoa querer comprar outro pão de mel. Mas eu te garanto que se você conseguir a receita certa, você conseguir um produto equilibrado, com uma simples degustação, você quebra esse preconceito que a sua cliente tem. Gente, desde que eu comecei, é uma frase que eu ouço até hoje. Pessoas, poxa, eu nunca gostei de pão de mel. E aí eu ganhei de presente, experimentei, achei fantástico o seu pão de mel. Então assim, eu te garanto que o problema não é o produto, o problema é o equilíbrio de todos os ingredientes e de todos os elementos desse produto. Isso você precisa ter cuidado, ter cautela para desenvolver e o produto ser muito bacana, entendeu? Então, se o produto for muito bacana, eu te garanto que o processo de venda já é meio caminho andado. Aí nós vamos trabalhar a estratégia de venda para você volumar essa venda. Mas o produto se vende, gente. Isso é verdade. Então, qual outra coisa que eu gostaria de falar para vocês? Tem o jeito errado de você começar a coisa. Sempre tem o jeito errado de você começar a coisa, não é verdade? O jeito errado, nesse caso, é você entrar lá na internet, pegar uma receita qualquer de pão de mel, fazer na sua casa, botar ele num saquinho de abelhinha e sair falando para as pessoas que você vende pão de mel. Gente, você não tá proporcionando uma experiência, aquela pessoa pode até comprar, mas assim, ela não vai, quando ela sentir vontade de comer novamente, ela não vai lembrar de você, ela não vai lembrar do seu produto, porque o seu processo de venda foi falho, o seu produto estava numa apresentação falha,
é uma receita que você não tem familiaridade, você não oferece excelência. Então, assim, o que eu posso te orientar é que, assim, não tem processo de venda ou produto que faça todo o trabalho sozinho. Você precisa fazer um conjunto de processo de venda ideal, estratégia de venda ideal, voltada especificamente para o seu produto, que também tem que ser um produto de qualidade, um produto equilibrado, certo? E aí, com isso daqui, eu garanto pra você que é sucesso, entendeu? Outro erro também que as pessoas têm, né? Começa falando, eu vendo pão de mel, mas daí a cliente chega e fala assim, mas eu vou casar, eu queria tão bem casado. Aí a pessoa fala, não, eu faço. Vai lá na internet, pega uma receita de bem casado, faz ali mais ou menos. Não consegue nem lucro com essa encomenda, porque, enfim, não tem expertise para isso, né? Precifica tudo errado. A cliente não fica satisfeita, eu te garanto, porque não tem como você arrasar naquilo que você não é especialista. Então, se especialize em algo. E o algo ideal para te trazer lucratividade, eu te garanto que é o pão de mel. Eu tive essa experiência. Nós tivemos essa experiência aqui na Mel, isso funcionou e isso pode funcionar para você também. Isso vai funcionar para você também, com as informações corretas. Então, eu não vou negar aqui para vocês que lá atrás, quando a Bianca virou para mim e falou assim, não, o produto ideal para a nossa empresa é o seu pão de mel, vamos fazer uma empresa só de pão de mel, que eu não tive esse comichão, esse medo de falar assim, não, um único produto, só o pão de mel não sustenta uma empresa. A gente vai virar doceira de fazer tudo porque não vai dar certo, não vamos conseguir faturamento. Gente, isso foi a primeira coisa que passou na minha cabeça, mas a Bianca, já falei pra vocês aqui, ela é muito otimista, muito sábia, ela fez o plano de negócio, me apresentou e deu certo e funcionou. E eu vou falar mais uma coisa pra você, o fato de ser um único produto, eu tenho certeza que foi a chave do sucesso da empresa. A gente não tinha uma grande estrutura, a gente não tinha muito dinheiro para investir e o fato de ser um único produto fez tudo isso ser viável, ser possível. A gente tinha como manter uma produção grande na nossa cozinha de casa porque era um único produto. Você entende como isso possibilita várias coisas para você, várias coisas na parte da sua empresa, várias coisas para desenvolver a sua empresa? Tudo começa a fluir melhor, você consegue fazer processos de produção muito mais rápidos, muito mais eficiente. Então, ainda que seja só você, mão de obra, na sua cozinha, com os utensílios que eu te mostrei ontem básicos, você consegue fazer uma encomenda gigante de um evento corporativo de um produto como o pão de mel, entende? Então, assim, essa é a chave no negócio. Só que, o que tinha no plano de negócio da Bianca, na estratégia, e que hoje eu considero, assim, o ponto-chave? Para você conseguir faturar alto com esse produto, você precisa vender volume de pão de mel. É óbvio que vendendo 20 pães de mel, um produto desse que é maravilhoso, mas que lá quando a gente começou custava R$3, hoje já custa mais, porque as coisas foram ficando muito mais caras, né, gente? Então, assim, ainda trabalhamos com preço de R$5. Imagina como você vai faturar alto com um produto que custa tão barato. Porque custa, gente, é um valor agregado não muito grande, concorda? Você precisa volumar a venda. E aí isso faz toda a sua estratégia de venda se tornar muito específica. Você precisa de fato conseguir fechar eventos, conseguir volumar clientes, mas você tendo conhecimento para isso, focando na parte de marketing, na parte de publicidade, no Instagram, né? E depois o boca a boca, porque assim, hoje eu falo com a maior tranquilidade do mundo que depois que as pessoas experimentam, elas vendem o seu produto para você. Elas vendem o pão de mel, que as pessoas acham que não vende, os seus próprios clientes vendem o seu pão de mel, se o seu pão de mel for incrível, se o seu pão de mel for fantástico, se ele tiver equilíbrio, se ele tiver harmonia entre os sabores. Então, assim, você, para sua empresa faturar alto, igual a gente conseguiu faturar múltiplos 5 dígitos da cozinha na nossa casa, o principal, ter um único produto e um produto de excelência, que foi o que a gente conseguiu construir e estruturar a empresa como um todo, tá? Deixa eu tomar um golinho de água aqui, gente, que eu tô falando demais. Então, assim, não tem jeito mais correto
de começar uma empresa lucrativa de pão de mel da cozinha da sua casa do que investindo em um produto ideal. Gente, igual eu tô dizendo, não é um produto super complexo, não é um produto que, nossa, eu não tenho um certificado X de confeitaria, nunca pisei numa cozinha profissional de confeitaria, não vou conseguir fazer esse produto de excelência. Não é nada disso. É uma receita equilibrada, é você entender os sabores e as particularidades da massa do pão de mel, as particularidades desse produto que faz ele ser tão especial, para você conseguir desenvolver recheios diferentes que combinem, não aquele recheio que está na moda, não, é o recheio que combina com o seu produto, ou um produto derivado desse, que vai fazer o seu cliente que já gosta demais desse ficar ainda mais apaixonado pelo outro também. Então é isso, você precisa começar a desenvolver essa sensibilidade em experimentar, em degustar e entender aquilo que combina, sem fugir da harmonia, gente, sem ficar, sabe, igual quando você vai olhar alguma coisa esteticamente, você olha e você acha meio cafona, meio brega. Então, é você experimentar o pão de mel, degustar ele e entender que ele tá harmônico, não tem nada brega, não tem nada fugindo, não tem nada cafona ali, entendeu? Tipo, tá tudo harmônico na sua boca e proporcionar uma experiência inesquecível para o seu cliente, porque se você proporciona uma experiência inesquecível para o seu cliente, você não tem o trabalho da revenda, você não tem que ir atrás daquele cliente novamente. Ele volta até você espontaneamente e ele traz mais inúmeros clientes para você espontaneamente. Então, assim, isso é a chave do negócio, tá bom? Gente, eu tô vendo aqui, a Ju colocou, né, que a gente colocou a Mel, que teve a Mel no casamento dela. Gente, é a coisa mais especial do mundo. O seu cliente, depois que ele experimentar o seu produto, ele vai querer o seu produto na festa de final de ano, ele vai querer no aniversário, ele vai querer em todos os momentos, porque o seu produto proporciona experiência para os convidados dele também. Então é isso, é vender experiência através do seu produto. A gente sempre falou muito, né, a mel, pão de mel feito com amor, né? E a gente sempre escreveu nas cartinhas, nos bilhetes dos nossos clientes, que a gente acredita que a pessoa, quando ela dá uma mordida no pão de mel, ela sente o sabor de amor. E é isso, gente, é aquele sabor, na verdade, amor não tem sabor, né, gente? Mas é aquele sabor que a pessoa não sabe explicar o que é, mas que combina, que fecha, que é redondo, sabe? Que deixa a pessoa ali com o coração aquecido, sabe? É isso. Não precisa ser um mega produto, uma mega sobremesa, nada disso. Então, assim, a partir de hoje, eu não quero mais ouvir da sua boca, se você algum dia já reproduziu isso, a frase pão de mel não vende. Eu espero já ter te convencido que pão de mel vende. Pão de mel é um produto de sucesso, é um produto saboroso, é um produto próspero. E a venda é uma outra questão que você também precisa desenvolver e que a gente pode te ajudar, porque a gente desenvolveu isso aqui. E desenvolver a venda focada para o seu produto é algo mais otimizado ainda. Você entende o poder disso, a potência disso? Você já aprender a vender o seu produto específico? Então, a gente vai fazer isso com você. A gente vai estar junto com você para isso, tá bom? E para hoje eu quero passar uma tarefinha para você. Não é uma tarefinha não, mas assim, dá uma conversada com as pessoas próximas, você, vizinhos, amigos, colegas de trabalho e tal, pergunta se as pessoas gostam de pão de mel, se elas compram, se elas têm vontade, se tô em casa de bobeira, tenho vontade de um doce, eu lembro de um pão de mel, é o pão de mel que eu procuro. Você dá essa assuntada com as pessoas, dá essa conversada. E aí eu te garanto, aquela que te falar assim, eu não gosto, não é no pão de mel que eu penso. Não, eu nunca lembro mesmo do pão de mel. Essa pessoa nunca teve uma experiência inesquecível com pão de mel. Senão seria o primeiro produto que ela lembraria no momento de vontade de comer um doce. E aí você pergunta pra ela por quê? Aí você tem que ter malícia, tem que ter malícia aí, porque a pessoa não sabe falar exatamente o que ela tá pensando. Então, assim, tenta entender nas entrelinhas. Mas o que você vai ouvir? Pão de mel é um produto muito forte, tem um sabor forte, né? Acho que eu não gosto muito desse sabor forte de especiaria que tem no pão de mel.
Ou se não vai falar assim pra você, doce demais, nossa senhora, não, uma massa meio seca, o recheio muito, muito doce mesmo. Ou se não, nunca tem chocolate bom. Não, pão de mel é um negócio que nunca o chocolate é muito bom, não, e não sei o que. Pega essas frases que as pessoas responderem pra vocês e guardem elas, depois compartilhem elas com a gente aí por direct, vamos trocar ideia. E eu te garanto que é exatamente isso que eu tô te falando. Se você buscar o equilíbrio pro seu produto, você derruba essas frases, paradigmas aí, esses falsos paradigmas que a pessoa tem em 2 tempos e a pessoa vai virar sua cliente, entendeu? É isso, eu quero que você faça essa tarefa e não vou me demorar mais, porque o horário de almoço é rapidão para todo mundo, então eu quero agradecer muito de vocês estarem aqui de novo, quero falar que eu tô muito feliz em poder passar um pouco aqui das nossas informações, dos nossos conhecimentos, viu? Tô à disposição para qualquer dúvida, trocar ideia. Se você tá com alguma ideia diferente daquilo que eu te falei aqui, me manda lá por direct, vamos trocar ideia, tá bom? A gente tá à disposição. E vamos ter live todos os dias, domingo não, gente, até sábado, com muita informação, fiquem ligados aqui. Eu vou realmente fazer essa adaptação de horários até a gente chegar num horário que fique melhor para a maior parte, mas independente se o horário não der certo para você, a gente vai deixar disponível no feed. Quero te pedir também que, se você acha que tem alguém que precisa ouvir isso que a gente está falando, encaminhe esse conteúdo para essa pessoa, porque, mais uma vez, eu vou te dizer, meu nome é Patrícia e eu vou te ensinar a faturar 5 mil reais com pães de mel da cozinha da sua casa. Então, espero você na próxima live, viu? Bom dia aí pra todo mundo, bom retorno aí pro segundo turno, né? Vamos voltar com tudo, com 1000 ideias borbulhando na cabeça, gente. Vamos começar o ano mudando de uma vez por todas todos os nossos mitos e paradigmas nas nossas cabeças para, de fato, tirar o seu sonho do papel e abrir a sua empresa lucrativa com pão de mel, viu? Contem com a gente. Um beijo!